Olá! Como é que tá aí, galera? Cadê os vencedores? Podem se sentar. O fogo está crescendo neste lugar, amém? Eu sou a pastora Roslyn, moro na Itália há 34 anos, sou brasileira, de Campinas. Fui para a Itália quando eu tinha 19 anos, provavelmente. Quem tem 19 anos aí? É isso aí, Deus pode chamar em todas as idades. Eu me converti com 13 anos, então eu creio. Se tem alguém que crê que Deus pode usar os jovens, essa sou eu. E lembre-se, amanhã você vai ser velho. Dá um cutucão na pessoa que está do teu lado e fala: eu tenho uma ótima notícia. Amanhã você vai estar velho. E a Bíblia diz, diga comigo, e a Bíblia diz: jovens, vocês venceram o maligno. Então você vence hoje, amanhã você é velho. Amém? Essa coisa de jovem é o futuro, não tem nada a ver. Jovem é hoje, agora, você vai conquistar hoje, agora, vai transformar hoje, agora. Hoje é o dia do Senhor, amém? Eu tenho 3 palavrinhas bem rápidas para vocês e eu quero orar com vocês, porque Deus colocou no meu coração algo que Ele vai fazer na vida de algumas pessoas hoje e vai mudar radicalmente a tua história, amém? Primeiro eu quero contar bem rapidinho, a Bispa Lúcia falou para eu contar bem rapidinho, eu contei já ontem a minha história para você. Eu cresci com uma mãe, testemunha de Jeová, um pai completamente ateu, comunista, Deus não existe. E eu não conhecia Jesus, mesmo tendo crescido no meio de 2 religiões, eu não conhecia Deus. Fala assim comigo: não é porque eu estou dentro de uma garagem que eu sou um carro. Não é porque você está dentro de uma igreja que você é crente, amém? Não quer dizer nada você está numa conferência. Você tem que ser e não parecer. Diga comigo: eu tenho que ser e não parecer. Só que aí, quando eu tinha 13 anos, aconteceu uma coisa fenomenal. Eu fiquei apaixonada por um loirinho. Você sabe que com 13 anos você fica apaixonado por um loirinho. Falaram pra mim que o loirinho ia passar a noite inteira num lugar tipo esse. E eu senti um chamado: quero ir para aquele lugar. Loirinho chamada. Pensei, vou passar a noite inteira ali. Só que eu comecei a ver pessoas como vocês, jovens, dizendo: Jesus, eu te amo, eu quero estar com você. E aí eu esqueci o loirinho e comecei a orar pro loirão, né? Mas que Jesus não era loiro. Eu fiquei tocada pelo que tinha acontecido. E eu fui de férias, era Páscoa. E eu falei pela primeira vez com Jesus, porque os testemunhas de Jeová, para eles Jesus não é Deus. É filho de Deus, mas não é Deus. É um profeta. Às vezes é o anjo Miguel que aparece. E aí eu falei: Jesus, se você é Deus, eu não quero mais saber. Daqui tem muita confusão. Buda, Maomé, um monte de coisa. Eu sou jovem, se você quiser você vai falar comigo. E eu fiz uma oração de 13 anos. Falei: explode um negócio. Eu falei: não, melhor, manda um anjo. Eu falei: não, melhor ainda. Se você existe, vem aqui e fala: oi, tudo bem? E eu vou te seguir para sempre. Quem já falou com a parede? Quem já falou com Deus achando que você estava falando com o vento? Todos os humanos digam amém. Tem bastante humano aqui. E aí eu comecei a falar com Deus achando que Ele não ia responder. Mas alguém pegou na minha mão. Pega na mão aí da pessoa que está do teu lado. Forte. Alguém pegou na minha mão, em uma mão só. Essa mão tinha alguém segurando e a outra tinha ninguém segurando. E todo mundo fala: foi legal? Não, foi terrível. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei igual Jacó: que lugar terrível, o Senhor está aqui. E naquele momento eu tive aquela experiência que a gente chama de nascer de novo. Eu conheci Jesus e tudo mudou. Fiquei doida por Jesus, comecei a falar de Jesus para todo mundo. Comecei a ficar conhecida no mundo católico, porque quem falou de Jesus para mim eram jovens da Renovação Carismática Católica. Comecei a pregar em igreja, aonde eu ia, porque eu fiquei apaixonada por Jesus. Até quando eu tinha 19 anos, eu fui dormir na casa de uma amiga. Ela estava vendo Tom e Jerry. Quem já viu Tom e Jerry? Oh, Tom e Jerry de Deus. E Tom e Jerry estavam em Veneza.
E aí ela olhou para mim e falou, vamos para Veneza, vamos para a Itália. Eu nunca tinha sonhado com a Itália. Tem gente que fala, eu sonho, eu vou servir nos Estados Unidos, na China, na Índia. Eu não queria servir em nenhum lugar, eu queria só servir. E quando você quer só servir, é Deus que dá a direção. E aí eu fui orar e o Senhor falou, eu quero que você vá para a Itália. E eu falei, Deus, e você fala isso através de Tom e Jerry? Ele falou, eu falo a cada um com o nível que ele se encontra. O meu era muito baixo, ele teve que desenhar. Já teve gente que Deus teve que desenhar para falar com você? Ele manda todo mundo, você não entende, ele tem que desenhar. E daí no meu caso ele desenhou, eu acabei indo para lá. Acabei ficando na Itália. Acabei trabalhando com a Renovação Carismática Católica. Um padre me convidou para eu ser líder de um convento, de um movimento franciscano. Eu aceitei, virei freira, comecei a servir dentro da Igreja Católica com voto de castidade, obediência. Até que um dia eu comecei a fazer uma coisa terrível. Comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia muda a história de todo mundo, amém? E lendo a Bíblia, eu entendi que eu queria viver o que eu lia nos Atos dos Apóstolos. Eu falei, gente, a minha vida é muito chata de crente. Eu quero viver aquele negócio lá. Passa do lado de um cego, ora e ele vê um paralítico, o paralítico anda. Vai orar e o chão treme. Passa e o povo é curado só com a sombra. Eu falei, Deus, eu quero essa vida. Eu não quero uma vida religiosa. E ali o Senhor me ensinou que Jesus Cristo não veio pregar uma religião. Ele veio pregar uma relação com Ele. E não é a religião que muda. Nem a religião evangélica vai poder mudar a tua vida. O que muda é uma relação profunda com o Senhor Jesus. É quando Ele fala e você escuta. É caminhar com Ele. É a vida mais legal, mais emocionante, mais sobrenatural que você pode ter. É Deus falando com você. Amém? Passou um tempo, eu entendi que eu tinha que sair da Igreja Católica e eu tive uma experiência com Deus. Por 3 horas eu andava numa rua, Ele me tirou dessa rua e Ele falou, você vai ser uma das protagonistas do avivamento na Europa. E eu falei, que legal, daqui 10 anos, eu sou jovem, quando eu tiver 40. Mas alguns amigos me ligaram e falaram que o Senhor falou de manhã, é para agora, é para hoje. E eu falei, Deus, como é que começa uma revolução? E Ele falou, começa como você sabe. Eu falei, eu só sei orar e jejuar. Ele falou, então ora e jejua. E nós jejuamos por 200 dias. A gente fazia, um menino que eu evangelizei na piscina e uma mocinha. A gente fazia jejum de 40 dias e comia 2. Jejum de mais 30 e comia 2. Fazia jejum só de água, só de pão e água, só de suco. E estava sempre jejuando e orando, falando, Deus, como faz isso? E eu entendi que a oração, o jejum, uma vida consagrada muda a história. E eu fui a primeira pastora mulher na nação inteira. Nós éramos jovenzinhos, sempre magrinhos, porque a gente jejuava sempre, agora joguei em todos esses quilos, aleluia. E a gente estava sempre indo, e os pastores mais velhos falavam, ih, olha o grupinho do jejum, olha o grupinho da oração. Porque você sabe que a Itália é o lugar da comida do mundo, né? Pizza, macarrão, coisas gostosas, carnes, é a nação da comida. Então eles no jejum, eles davam risada. E o Senhor falava, fica tranquila, quem ri por último ri melhor. E daí todo esse povo que riu, a nossa igreja cresceu muito mais do que a deles. E tudo que Deus falou para mim, Ele falou, você vai falar para presidentes, você vai falar na televisão, eu vou te levantar como uma vez profética. E eu acreditei, e tudo isso aconteceu. Eu falei para vários presidentes, eu profetizei para várias pessoas do mundo da política, eu entrei em TV. Sabe por quê? Eu era uma estrangeira, menininha que não sabia nada. Porque eu acreditei, Deus está procurando uma geração que crê nele. Deus está procurando pessoas que falam, Senhor, se você falou, está falado, não importa o preço. Amém? Agora muita gente fica calculando o preço. E eu quero ler com você uma passagem que me ensina como é o povo cristão. Porque o diabo tem mentido para nós. Ele tem falado que nós somos fracos,
coitadinhos, que nós não conseguimos. E ele fala: você não vai conseguir nunca porque você foi violentada. Você não vai fazer nunca porque você tem uma família que é uma droga. Você não vai conseguir porque você casou, teu marido deixou de você. Você não vai conseguir porque você é uma mulher sozinha. Você não vai conseguir porque você não tem a família bonitinha e perfeita dos bispos. Queridos, os primeiros apóstolos, discípulos e mártires tinham tudo isso, mas isso não parou a igreja, porque não são os nossos problemas que vai parar a igreja, porque Cristo em nós é a esperança de glória. Não importa quanto você foi quebrado, importa quanto o Senhor tem a capacidade de levantar você e de arrumar todas as coisas na tua vida, porque esse é o Deus da Bíblia, amém? Então eu moro numa nação onde o povo ia cantando dentro da boca do leão. E esses somos nós, povo com a pele dura. Eu quero ler essa passagem com você em Juízes, no capítulo 20, no versículo 16. Eu não vou entrar no contexto dessa luta que tinha, mas aqui tinha o povo de Benjamim, que era uma das tribos de Israel, que ia combater com outras tribos de Israel. E diz que no meio do exército de Benjamim tinha um tipo de pessoas que não tinham em nenhum outro lugar. Olha o que diz: entre todo esse povo do povo de Benjamim havia 700 homens escolhidos. Diga comigo: 700 homens escolhidos. Eles eram canhotos. Diga comigo: canhotos. Os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo e não erravam. Quantos eram os homens escolhidos? Eles eram todos canhotos. Só 9% da população é canhota. Era muito difícil que num exército tivesse 700 todos juntos. Quem é canhoto aqui, levante a mão. Olha lá, ó, 9% de todo mundo é canhoto. Agora, eu fiquei falando, por que um povo vai procurar um povo canhoto? Qual era o objetivo? 700 homens escolhidos, todos os canhotos venham para cá. Eu comecei a estudar e falar: Deus, por quê? E eu encontrei um dicionário de um teólogo do país de Gales, que chama De White. Diga comigo, De White. E encontrei também em uma interpretação do Antigo Testamento, em uma tradução que tem aqui no Brasil do Dr. Russell Norman Chaplin. Talvez você já tenha lido. Olha o que eles dizem. Eles foram escolhidos por uma razão específica. Eles eram canhotos. Mas olha o que o doutor diz. Ele fala: eles não nasceram canhotos. Eles eram canhotos porque na guerra alguém cortou o braço direito deles, ou alguém parou o braço direito. Na guerra eles se machucaram. E na época de Israel, na guerra, se você se machucasse, você podia escolher ou ir embora, que era improvável porque era muito longe, muito deserto, ou podia escolher ficar no deserto e trabalhar de um outro jeito. Mas um soldado fala: mas eu sou soldado, eu uso a mão direita, como é que eu vou usar agora a mão esquerda? Quem usa a mão direita aqui? Quando você usa a mão esquerda, tipo, você vai jogar bola com a mão direita, aí você vai com a mão esquerda, você faz assim, ó. Eu vou jogar ali e vai parar ali. Você já viu isso? Você fala: vou dar bola, a bola vai sim, mas você vai... É a mão fraca. E para quem é canhoto, a mão fraca é a direita. Não é verdade? Mas olha o que a Bíblia diz. Diz assim: os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Diga comigo, não erravam. Aí eu fui estudar o que o Dr. White diz. Ele fala: eles treinavam em meio campo de futebol, como se fosse daqui até aquela parede lá atrás. Eles treinavam com a mão fraca. Diga comigo, a mão fraca. Com uma funda, aquilo que Davi usou para destruir Golias. Eles colocavam um cabelo, um rabo de cavalo ou um pelo de camelo.
entre duas pedras, eu nem enxergo o que está lá. E eles treinavam. Quanto eles treinavam? Quanto você treina com a mão fraca para você ficar ótimo? 1, 2, 3, 10, 20, 30 horas e horas de treino. Mas a Bíblia diz: eles atiravam com uma funda uma pedra num cabelo, e não. Então eles treinavam a primeira vez e caía, a segunda vez e caía, a terceira vez e caía, a quarta vez, e falavam: talvez eu nunca vou conseguir, mas eles não desistiam. Deus vai usar muita gente aqui que perdeu o uso da mão direita. Tem gente que perdeu a virgindade, tem gente que perdeu dinheiro, tem gente que foi violentado, tem gente que caiu, tem gente que morreu quase, tem gente que perdeu pai, mãe, tem gente que na Covid deixou família. E você fala: aquela pessoa era minha mão direita, aquela pessoa na minha liderança era minha mão direita, aquela minha virgindade era tudo que eu tinha, a minha santidade era o que eu tinha. Mas você pode escolher hoje: ou você volta para casa sem braço, ou você treina o que sobrou, e com o que sobrou você vai ser campeão e vai participar ao exército escolhido do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E você vai treinar a tua dor, e vai treinar a tua dor, e vai treinar a tua dor, até que a tua dor vai ser a tua vitória. Amém? Você vai escrever a história. Nós temos uma moça na nossa igreja. Ela foi violentada quando ela tinha uns 12 anos por 12 jovens diferentes, num galpão. Ela tinha até se esquecido dessa violência, porque a dor tinha sido tão grande que a mente dela cancelou. Mas quando ela cresceu, ela encontrou na rua um dos violentadores. Esse homem era um adulto, foi pedir perdão para ela, e voltou na cabeça dela tudo. E ela podia escolher: eu vou odiar, eu vou deixar Deus, eu vou deixar todo mundo. Mas ela escolheu diferente. Ela falou: Senhor, eu vou treinar a minha dor, e a minha dor vai ser a minha vitória. E sabe o que aconteceu? Ela escreveu livros e livros ajudando as pessoas que foram violentadas a sobreviver com Deus. E hoje o que era a dor dela virou a força dela para ajudar muitas pessoas. Depende de você. Você vai treinar a tua dor ou você vai ficar chorando? Você vai treinar a tua dor e vai falar: não importa, porque o nosso DNA é o DNA de Jesus. O nosso DNA é o DNA do céu. Nós não somos daqueles, diz lá na carta aos Hebreus, que voltam para trás, para a perdição. Nós continuamos indo reto. Ah, mas não está dando certo, eu vou reto do mesmo jeito. Ah, mas eu quebrei o braço, eu vou reto do mesmo jeito. Ah, mas a minha perna está doendo, eu vou reto do mesmo jeito, porque eu tenho dentro de mim o DNA de Jesus Cristo, que sofreu até a morte, e morte de cruz, mas não renegou a Deus e não desceu ao compromisso com o pecado. Amém? Eu vou te contar uma última história e eu vou orar com você. Na Itália tem muitas histórias de santos. Muitas dessas pessoas que a gente conhecia como santos são jovens da idade de vocês. Vou contar uma. Santa Lúcia. Santa Lúcia, eles dizem: protetora dos olhos. Não tem nada a ver. Quando Constantino aceitou o cristianismo como religião oficial, eles pegaram os deuses do panteão grego e transformaram com o nome de mártires. Então você vai encontrar uma Santa Lúcia que ajuda nos olhos, e ela nunca teve nada a ver com olhos. Uma menina de 20 anos, rica, o pai dela morreu. Um homem rico da cidade chamado Percásio falou: vou casar com ela. E ela falou: eu não quero casar com uma pessoa que não é crente. Eu não vou casar com um homem que não é crente, eu prefiro morrer. Olha, gente, prefiro morrer a casar com alguém que não é crente. Você está aí perguntando: mas se eu orar bastante por ele, vai dar certo? É complicado. É complicado. Porque os mártires na tua idade queriam morrer ao casar com alguém que não acreditava em Deus.
Prefiro a morte. Fala, Deus. Aí ela foi falar com o bispo da cidade e o bispo falou assim para ela: olha, Lúcia, dá o dinheiro para os pobres. Ele nem ama você. O que ele quer é o teu dinheiro. Se você der para os pobres, ele vai desistir. E quando ela fez isso, ele fez ela ser torturada, violentada, bateram nela. E ela continuou falando: vocês podem matar a minha carne, mas vocês não vão matar a minha fé. O que tem dentro de mim é muito maior do que tem aqui fora. Eles acabaram cortando a cabeça dela. Quantos anos ela tinha? 20 anos. Os primeiros, ela é do ano 304 depois de Cristo. 20 anos. Prefiro a morte do que viver com um homem que não crê no meu Deus. É essa geração que o Senhor está levantando. É esse povo que o povo está levantando. O exército dos canhotos se levanta essa tarde em nome de Jesus. Aqueles que não desistem da guerra. Aqueles que não dizem: eu vou embora porque está doendo. Eu vou doendo mesmo, porque o meu DNA é o DNA de Cristo Jesus, que sofre até a morte e morte de cruz. Amém? Agora eu queria que você se levantasse, porque eu quero orar com você. Eu quero orar com todos os canhotos que estão presentes essa noite. Eu quero ver, cadê o exército dos canhotos? Senhor, a minha mãe era um pedaço de mim, mas ela morreu. A minha tia era muito importante para mim. Aquele namorado, eu queria casar com ele, ele foi embora. Era como o meu braço direito. Hoje você vai decidir se você vai chorar a vida inteira e vai voltar para casa chorando sem braço, ou se você vai treinar a tua dor até que ela seja instrumento de Deus para a tua vitória. Você vai escrever livros sobre essa dor. Você vai ser instrumento de Deus para usar um púlpito como esse, contando de um Deus que transforma o luto em dança. Um Deus que transforma a tristeza em alegria. Porque esse é o Deus que nós servimos. Eu vivi na Itália momentos muito difíceis quando eu cheguei lá. Eu fui roubada, eu dormi na rua. Eu tomei Coca-Cola do McDonald's, esperei o povo ir embora do McDonald's, tomei o resto da Coca-Cola deles. E eu nasci numa família que estava otimamente bem economicamente. O Senhor tinha me mandado para lá, estava dando tudo errado. Mas eu resolvi que um dia eu ia escrever um livro dando risada da minha dor. Está até por aí, eu deixei, tem só 30 livros, se você quiser você pode. É um livro muito engraçado, cheio de desenho, onde eu durmo na rua e dou risada que eu dormi na rua. Onde um cara quer me violentar, eu dou risada sobre isso. Eu dou risada porque a Bíblia diz que Deus, Ele ri daqueles que não creem nele. Mas eu acreditei nele, então eu estou dando risada de todo mundo que não acreditou em mim. Porque o meu Deus é o Deus da Bíblia. Queridos, só não vai dar certo se você pular fora. Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem problema, nem carestia, nem política, nada. Se tem alguém que pode ficar longe é você. Deus quer ficar perto. Deus quer te ajudar. Se você pular do barco, você não vai ver a ilha. Mas se você ficar nele, você vai ver. Eu quero falar hoje com algumas pessoas que estão meditando de deixar a igreja. Algumas pessoas que querem ir embora. Algumas pessoas que estão aqui porque os pais mandaram. Você fala: ai, que droga, tem que ir lá. Tá bom, eu vou. Mas você ouve a música e você fala: eu já ouvi. Você ouve a pregação e fala: tudo bem, eu cresci na igreja. A Bíblia diz que tem um momento onde chega um cego perto de Jesus. E Jesus ora por ele e fala: o que você vê? Ele fala: eu vejo os homens como se fossem árvores. E a Bíblia diz: e Jesus o tocou novamente. E ele começou a enxergar. Tem pessoas aqui que estão precisando que Deus toque eles novamente. Você é cristão faz muito tempo. Você não consegue mais sentir a presença de Deus. Você lê a Bíblia e está mais ou menos. Se você é essa pessoa, hoje nós vamos orar por você. Eu quero orar por todo aquele que fala: eu preciso que Deus me toque novamente. Eu quero orar por uma outra categoria de pessoas. Pessoas que venderam a própria virgindade, a própria pureza e se odeiam por isso. Jovens que se cortam, jovens que se odeiam. Por que eu fiquei com aquele cara?
E hoje eu me odeio, mas eu não conto para ninguém. E uma outra categoria de pessoas, gente que está vivendo uma vida dupla. O Senhor quer te dizer isso essa noite. Essa vai ser a última vez que você vai chorar sobre isso. Eu vou te curar. Eu vou te curar da dor da vergonha. Tem meninos e meninas também que têm a dor da vergonha de ter abusado de outros. Hoje você está em Deus e você sabe que está errado. E hoje o Senhor falou para mim: eu quero curar os meus filhos da dor da vergonha. Eu quero tocar por uma segunda vez aqueles que me conheceram e que hoje não sentem mais a paixão que sentiram quando conheceram a Jesus. E se você é essa pessoa, eu quero que você levante a mão. Vamos fazer diferente. Vamos levantar a mão todo mundo. Aí ninguém olha para o outro, ninguém julga o outro. Vamos levantar todas as nossas mãos para ajudar aquele que tem que levantar a mão de verdade e que tem vergonha. Eu queria orar com você. Espírito Santo, vai trazendo agora a cura da vergonha. Vai trazendo agora a cura da vergonha. Eu sentia muitos jovens cristãos envergonhados. Muitas pessoas com uma vida secreta. Eu vou, mas eu vivo diferente. Eu vou, mas a pornografia toma conta da minha vida. E eu não consigo deixá-la. Fale com Deus agora. Porque Ele quer curar você da dor da vergonha. E Ele falou para mim: vai ser a última vez que eles vão chorar sobre eles. Eu hoje, agora, vou curar a dor da tua vergonha. E para os outros Ele diz: feche os teus olhos e receba um segundo toque. Ele o tocou novamente. Antes eles via uma imagem, homens como árvores. Mas o segundo toque fez ele enxergar de novo. Se você está precisando voltar para o primeiro amor, levante a tua mão bem no alto. Tanto ninguém sabe, está todo mundo com a mão levantada. A gente está ajudando quem precisa. E fale: meu Deus, toca-me de novo. Eu quero voltar para casa. Eu quero ser apaixonado quando tem um louvor como esse. Eu quero acordar de noite intercedendo. Eu quero, Deus, não ter que me esforçar para ler a Bíblia ou ir na igreja. Eu quero ter sede de novo da tua presença. Toca-me de novo. Toca-me mais uma vez. E cura, e cura, e cura a minha alma. Eu preciso sentir. Eu preciso tocar. Toca-me de novo. E os outros, você que foi ferido, você que foi deixada, você que vendeu a tua pureza, só levante a tua mão e diga: Senhor, eu creio que você pode me fazer mais branco do que a neve, e eu vou ser puro de novo. O Senhor quer hoje dar de novo a pureza para você. Ele falava: vai lá e diga para eles: o meu presente para vocês vai ser a pureza. Porque um jovem puro é um jovem forte. Um jovem consagrado é um jovem forte. Você que tem vergonha do que você viveu no passado, até como crente, ótimo. Diga para Deus e fale: eu recebo a minha pureza de volta, Jesus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua graça. Eu quero voltar a viver uma vida separada para você. Um coração puro. Senhor, quem vai entrar no teu santuário? Mãos puras, lábios puros, coração puro, vida pura. Eu vou dar essa palavra para a igreja, para Sara Nossa Terra. O Senhor diz: levantem um movimento de pureza sexual no Brasil inteiro. Eu sei que vocês já pregam sobre isso, mas o Senhor comanda: levantem um movimento de pureza sexual. Porque eu venho pegar uma igreja santa. Eu venho buscar um povo
que não tem vergonha de sofrer para dizer não para a carne e sim para o céu. Que em nome de Jesus, Ele restaure agora a dor da vergonha. Receba a pureza no teu coração. Receba a pureza no teu corpo. E deixa Ele te tocar de novo. Não tem nenhuma condenação sobre você. O Senhor não veio aqui para te condenar. Ele veio aqui para te dar de presente a pureza de coração, de alma e de corpo. E nós queremos recebê-la em nome do Senhor Jesus. Recebe ela conosco. Chore se você tiver que chorar na presença dEle. Peça para que Ele te toque de novo. E deixe o Espírito Santo agora curar você. Feche os teus olhos, assim você não olha para ninguém. Só você e Deus. Agora só você e Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, recebe a tua pureza de novo. Espírito Santo, toca todo aquele que está insensível à tua presença. Vem, Espírito Santo, faz a tua obra. Aqui tem um exército de canhotos, gente ferida, que falou: Deus, eu vou ficar nesse exército, eu vou treinar a minha dor, eu não vou mais chorar, eu vou treinar a minha dor, e a minha dor vai ser o motivo da minha vitória. Eu creio que você está me restaurando hoje. Faze-me de novo, Espírito Santo. Transforma-me, Espírito Santo. Muda-me, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Faz a diferença em mim, Espírito Santo. Aqui estou. Aqui estou. Faz-me de novo. Me limpa, Deus. Me limpa, Deus. Namorados, o Senhor quer que hoje vocês juntos se consagrem. Põe um standard mais alto. Mais alto. Santos para o Rei, puros para Ele. Você que está com dor, não vai embora. Treine a tua dor. Tem gente aqui que já serviu em outras igrejas e você falou: eu vou, mas eu não vou nunca mais servir. Cancela isso que você acabou de falar. Resolva hoje treinar a tua dor e ser um ministro sobrenatural do Evangelho nesta casa e neste lugar, em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus.